Evangelho de João, capítulo 7, versículo 32. Nós vamos falar, irmãos, exatamente do tema da palavra dessa noite: fome e sede das coisas de Deus. E nós vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo isso. João 7,32 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Esta é a palavra. Veja bem, e no último dia, o grande dia, que era a festa, Jesus colocou em pé e clamou dizendo. Ele via as pessoas com fome, ele via as pessoas com sede de comida, sede de água natural, de comida natural, mas ele se levanta e fala, irmão Fernando, assim, dizendo: olha, existe também deve existir uma sede espiritual, também deve existir uma fome espiritual. Sabe, irmãos, eu estava aqui louvando, adorando o Senhor, e o Espírito Santo ministrando na minha vida. Muitas são as pessoas que dizem que querem herdar o reino dos céus, que querem morar nos céus, mas não conseguem passar 1 hora, 2 horas, 3 horas na presença de Deus, na oração, no culto, na adoração, mas elas querem morar com Deus, elas querem ir para o céu, no lugar onde nós estaremos eternamente com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele começa aqui. Se eu não consigo me relacionar com Deus aqui, como que eu vou conseguir me relacionar com Deus lá? Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia errada de que elas vão morrer e acabou. As pessoas elas têm uma ideia errada, por quê? Porque não conhecem as Escrituras, não conhecem as coisas profundas de Deus. Então as pessoas elas fazem pouco caso, a maioria das vezes é pouco caso, elas não entendem, não procuram saber, e aí não vivem, preste bem atenção no que eu vou dizer, não vivem a plenitude de Deus. Não conhecem Deus, não conhecem o amor de Deus, a compaixão de Deus, não conhecem o poder de Deus, não conhecem o Deus dos milagres. Querem os milagres, mas existe um Deus que opera milagres. E entre eu receber 1 milagre, 2 milagres, 3 milagres, ou eu viver na presença do Deus de milagres, as pessoas escolhem um milagre apenas. Mas nós escolhemos o Deus que opera milagres. E Jesus está falando disso. Olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E que bebida é essa que Jesus está falando? Ele está falando, irmão, do Espírito Santo. Vai dizer assim o texto, no versículo 38, João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Ué, mas o homem não tem ventre, útero. Mas Jesus está comparando tanto a mulher como o homem para dizer o quê? Do seu interior, de dentro de você. Quando você beber dessa água, quando você estiver cheio desta água, vai sair para fora de você. E o que é sair para fora de você? É quando você começar a viver a plenitude das coisas de Deus. É quando você, ouvindo a palavra, aprendendo durante as reuniões, os cultos, que você precisa consagrar os teus ouvidos para não ouvir bobagem, os teus olhos para não assistir bobagem, e a tua boca para não falar bobagem. Você vai estar blindando, protegendo a tua cabeça, a tua mente. Quem está entendendo? João 7,38. Quando você blinda os teus ouvidos, os teus olhos e a tua boca, você está protegendo o teu corpo de ficar doente. E você está protegendo
outras pessoas de adoecerem por tua causa. Se os teus ouvidos forem, eu vou usar uma expressão aqui, se os teus ouvidos forem bons ouvidos, ouvidos santos, você não vai querer saber de conversa de outros, porque isso vai trazer mal para você. Se os teus olhos forem bons, tu vai olhar sempre reto, tu vai olhar sempre para frente, você não vai ficar olhando para os lados, não tem nada dos lados, só tem para frente. Se a tua boca for uma boca boa, se os teus lábios, a tua língua, se você tiver controle sobre a tua boca, o que não é fácil, e a própria palavra de Deus diz que a língua ela incendeia um bosque, que ninguém consegue dominar a língua, porque o que vem na boca, seja bom, seja podre, seja mal, fala, e não pode ser assim. Não pode, não deve. Deus não criou a língua para isso, a boca para ser maldita. Deus criou a boca para ser bendita. Deus criou os nossos lábios, nos deu a língua, a boca para falarmos palavras que edificam. Irmãos, todas as vezes que você fala algo que não edifica, uma palavra mal, uma palavra ruim, um pensamento mal que vira uma palavra, não procede de Deus. Não é Deus que está te usando naquele momento. Não é. A vez que você amaldiçoa, que você fala palavrão, que você fala nome, que você diz, não é Deus naquele momento. Pastor, quem é então? É a tua carne. É quem você é de verdade. Sem fantasia. Sem aquela máscara de crente. É quem você é de verdade. Diga isso. É quem você é? No teu interior. No teu interior. Porque muitas pessoas, elas, quando vão para a igreja e elas dizem que se convertem, a primeira coisa que elas mudam é a roupa. É não cortar o cabelo, em algumas denominações é não cortar o cabelo, é não se depilar, é usar um saião comprido. Essa é uma mudança exterior. É uma mudança exterior, mas e o interior? Bispo, Deus se importa com o exterior? Sim, mas Ele se importa muito mais com o interior, porque de dentro de você pode sair um palavrão, de dentro de você pode sair uma blasfêmia contra o Espírito Santo, de dentro de você pode sair a morte para a vida de alguém. Você pode, através de um pensamento, um sentimento, uma emoção, ser gerada no teu coração, na tua mente, e vir para a tua boca, e você dizer o desejo que morra aquela pessoa. E aí? Como? Você permitiu isso ser gerado dentro de você, por quê? Porque você está vazio dessa água, você está vazio do Espírito de Deus, você está cheio das coisas do mundo, da carne, você está cheio do Espírito humano. Você é governado e controlado pelas tuas vontades, pelas tuas emoções, pela tua alma e não pelo Espírito de Deus. Então o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque todo aquele que vier a Jesus Cristo não receberá coisas da carne, receberá coisas do Espírito. Aleluia! Glória a Deus. Diga isso, todo aquele que vir ou que vier até Jesus não receberá nada da carne. Não receberá nada da carne. Receberá sim tudo do Espírito. Porque Jesus foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado 40 dias. Ali ele se consagrou, se santificou 40 dias. Satanás veio em pessoa, manifestado para testar Jesus, para provar Jesus. E ele foi testado, ele foi provado e aprovado. Ele venceu o diabo. Como ele venceu o diabo? Ele venceu o diabo nas tentações. Irmão, e quando o diabo vem tentar você com sexualidade, com pornografia, com masturbação, seja masculina, feminina, você tem conseguido se segurar? Quando o desejo vem na tua mente, aflora no teu corpo, você tem domínio ou você é facilmente derrotado por aquele desejo, aquele sentimento? Se você é derrotado, é porque você está vazio do Espírito. Você está na carne. É o espírito humano, é o teu espírito apenas que te dá a vida, que te mantém de pé.
É a tua carne, são os teus desejos aflorados que você não tem controle, que acabam dominando você. Quem está entendendo? Amém. Então Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim, porque a água que ele vai dar é uma água diferente. 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Por que vai jorrar água viva? Porque você veio até Jesus no 37 com sede e você bebeu dele. Aleluia. Toda vez que você vem e bebe dessa água de Jesus, que é a parte espiritual, você está fortalecido. O inimigo, ele vem cirandando você, mas ele não leva. Ele é derrotado. Por quê? Porque você veio até Jesus, você veio com sede e você bebeu dele. Ele te deu do Espírito, da palavra do Espírito. Amém? Amém. O problema é quando você se afasta. Irmãos, eu já era um homem que temia a Deus. E com a vida do profeta, com a palavra que ele ministrou segunda, e com a palavra que ele ministrou terça, eu fiquei com mais temor de Deus ainda. Entendendo que, se nós não praticarmos a palavra de Deus, se nós não obedecermos a palavra de Deus, se nós não nos moldarmos a essa palavra, irmão, infelizmente aquela frase mundana, ela passa a ter muita força. Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. A porta continua sendo estreita, o caminho continua sendo estreito, a porta continua sendo estreita. É de acordo com os moldes da palavra de Deus. E aí, quando eu começo a falar isso, eu me lembro da minha filha, que está em fornicação. Está no relacionamento, provavelmente vão casar em nome do Senhor Jesus, mas no momento estão praticando sexo fora do casamento. Irmãos, e eu não tenho pregado, eu estou judiando vocês, eu estou sendo um mau pastor. Porque o pecado de fornicação, sexo fora do casamento, é um dos principais pecados que não permite o crente entrar no céu. Deus odeia fornicadores. Eu não tenho falado sobre isso. Mas quantos fornicadores tem na igreja? Você já parou para pensar nisso? Que o problema não está no altar? Não está no microfone, no som, na palavra? Não está, queridos. Eu entendi isso. E eu e a pastora Vico fomos fornicadores um bom tempo, até que o entendimento veio e houve um rompimento. Rompeu. Irmão, eu falo muito em rompimento, porque romper é o que aconteceu com Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, presos, amarrados, e Deus mandou um terremoto e rompeu as cadeias. E eles ficaram soltos. Havia um principado, havia demônios. O carcereiro era um carrasco, um homem que não tinha piedade. Mas quando aconteceu o terremoto, as cadeias todas se abriram e caiu tudo, e ele viu que ele ia morrer de um jeito ou de outro. Qual foi a primeira pessoa que o diabo veio com uma tentação? Se mata, você vai morrer amanhã, então se mata hoje, adianta o trabalho. Mas lá estava Paulo e Silas, homens de Deus, para dizer: não te faça nenhum mal. Aleluia. Irmão, quando você peca, você entristece a Deus e você enfraquece. Todo pecado traz fraqueza. Eu gostaria que você repetisse isso. O pecado traz... O pecado traz fraqueza. O pecado traz fraqueza. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia não mudou. Romanos 6,26. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Deixa eu encontrar aqui. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a pessoa ela vai pecando, ela vai pecando, ela vai pecando, ela vai enfraquecendo, ela vai enfraquecendo, ela vai enfraquecendo, ela vai perdendo o alvo. O diabo ele trabalha com tentações, irmãos. O diabo ele vem com bandejas de tentações que, se nós cedemos, aquilo nos enfraquece. E depois que nós pecamos, depois que Esaú, irmão, depois que Esaú comeu da lentilha que Jacó lhe ofereceu, ele perdeu a bênção da primogenitura. Sempre que você comete um pecado, sempre que você bota a mão num prato de bandeja que o diabo trouxe para você, vai ter um prejuízo. E chegou a hora da morte de Jacó, e Jacó tinha que abençoar os seus filhos, e ele tinha a bênção da primogenitura, irmão. Ele ia botar a mão sobre a cabeça e ia liberar as bênçãos. Ele ia dizer: olha, Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus te levante, Deus te honre, Deus te enriqueça, Deus faça você crescer, Deus faça isso com você, Deus te coloque sempre por cabeça e nunca por cauda. E Jacó fez isso sobre quem? Sobre José. Foi sobre José. Você tem que estar ligado. Porque eu estou falando de Jacó e Esaú, irmãos. Jacó é seu pai, até Isaac, que é o seu pai, e o seu pai libera as bênçãos sobre ele. Porque Esaú comeu tanto que estava dormindo. A Bíblia não diz isso, mas a gente pode conjecturar se cometer pecado. E liberou todas as bênçãos sobre seu filho. E quando Esaú foi para receber a bênção que o pai estava morrendo, ele disse: mas eu já liberei as bênçãos. Mas como, pai? Sim, eu achei que era você que estava aqui. Não, mas não era eu. Mas agora eu já liberei as bênçãos. E ele perdeu, e o texto está escrito isso. Ele disse assim: pai, não sobrou nada. Ele disse: não, eu liberei tudo na primeira oração que eu fiz. A ponto de ele perguntar se não sobrou nada, não sobrou nenhuma bênção. Disse: não, você vai ser escravo do seu irmão, você vai ser servo dele. Já pensou, irmãos? Por causa de um prato de lentilha, por causa da boca, por causa da ansiedade, da fome. Ei, que nós temos que se cuidar com isso, irmãos. Com a nossa boca. Eu já cansei de falar que os pensamentos enganam, a boca engana. Nós temos que vigiar nisso. Então o Senhor Jesus, voltando para o texto principal, ele disse: quem crê em mim, quem beber da minha água, quem receber do meu espírito, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Sabe, irmãos, uma água viva é uma água gostosa, é uma água mineral, é uma água saborosa, se bem que a água não tem sabor, mas o texto está dizendo que essa água viva, irmão, é maravilhosa. E está dizendo que vai jorrar do ventre, ou seja, vai jorrar de dentro de você. Pastor, traduza para mim, bispo, fala o que é. Irmão, é da tua boca saírem palavras de edificação. É você controlar ela, não falar de ninguém, não julgar, não acusar, não medir, não mentir, não blasfemar, não odiar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Essa semana agora, no segunda-feira de tarde, aconteceu um negócio do nada. Do nada, alguém começou a me ligar e falar um monte de coisa achando que eu era criança. E eu mirei. O missionário Eric, que estava comigo, chegou bem na hora, foi testemunha. Mas eu não peguei. Eu só fiquei observando aquilo acontecendo na minha frente do nada. Aquela pessoa mandando, falando, escrevendo, dizendo um monte de coisa que não tinha nada a ver, que não era nada daquilo. Eu disse: missionário, olha aqui, está vendo, do nada, isso aqui surgiu do nada, aconteceu do nada, eu nem falei nada, eu nem perguntei nada, está acontecendo isso. Ele olhou e disse: bispo, nossa. Mas eu não pequei, eu guardei silêncio.
Eu não retruquei, eu não murmurei, eu não reclamei. Estou contando para você hoje, mas já foi tudo resolvido. É você guardar silêncio, irmão. É você não querer bater boca. É você não querer discutir. É você não querer se encher de razão e tirar satisfação. Não, porque eu vou lá e vou pegar e vou fazer. Não, isso não é do Espírito. Isso é a tua carne. Isso é o teu espírito humano. Isso é a tua vontade. Você não foi liberto disso ainda. Você tem raiva, você tem ódio. Você se magoa por qualquer coisa. Qualquer coisa te deixa furioso a ponto de você querer resolver na bala. De hortelã, né? Então, quando você vem para Jesus e você bebe do seu Espírito, do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, na tua mente, no teu coração, nos teus olhos, na tua língua, na tua boca, nos teus ouvidos, no teu sangue, na tua carne, na tua pele, nos teus ossos, na tua medula, na tua alma, no teu espírito humano. Tudo passa a ser controlado por Ele. Diga comigo, tudo passa a ser controlado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E aí você vai passar a viver um novo tempo na tua vida. É aí que entra o que nós dissemos. Se alguém está em Cristo, nova criatura. É por quê? Porque agora o Espírito de Deus está habitando nela. O Espírito de Deus está governando o espírito humano. O Espírito de Deus está governando as tuas vontades, os teus quereres, as tuas emoções. O Espírito é capaz de governar a alma. Eu me atrevo a dizer aqui hoje, 8h22, no dia 2 de outubro, eu me atrevo a dizer que o Espírito Santo pode governar a alma. Você deixa de ser almático e passa a ser espiritual. Aleluia. Vivendo no Espírito. Aleluia. 39, para você entender como Jesus estava falando do Espírito Santo ali, ó. Eu vou ler o 38 e vou ler o 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Olha para cá agora. Só que agora Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou e o Espírito Santo veio. Agora, essa palavra que não tinha se cumprido ainda, hoje, escute com atenção o que eu estou falando. Hoje, se você crer em Jesus Cristo, o Espírito Santo ele vem para fazer morada em você. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí tem aquela pergunta, né? Por que não veio ainda? Por que eu não estou vivendo como o próprio Deus quer que eu viva? Pergunte-se você mesmo. Pergunte-se Fernanda, Davi, não é? Pergunte-se, não. Pergunte-se. Por que isso não está acontecendo? E faça uma avaliação da sua vida. E você terá a resposta. Eu fiz muito isso na minha conversão. Eu me avaliei. Eu olhei para a palavra, para as orações que eu recebia, para os ensinos. O João já nos conhece há 7, 8 anos e sabe que eu falava isso lá em Santiago. Eu falava isso que eu estou falando hoje. Lá, 7 anos atrás, eu ministrava isso, irmãos. Porque é a verdade. É a mesma verdade que mudou minha vida. Onde é que eu estou errando? Estou errando aqui, estou errando no dízimo, na oferta, estou errando, eu continuo falando mal das pessoas, eu continuo apontando o dedo, o meu ouvido gosta de ouvir o que não é para ouvir, o meu olho passa olhando para o lado, em vez de olhar reto, eu dou uma olhadinha assim para o lado. Os meus pés ainda querem me levar para onde o Espírito não quer. Eu me avaliava e dizia, isso aqui tem que parar, isso aqui acabou, meu olho me obedeça, olho para frente, ouvido só serve para ouvir a palavra de Deus, boca, Senhor, põe um anjo na minha boca. E assim eu fui me policiando. Porque você não pode esperar só que outro policie você. Você na tua casa, no teu quarto, no teu café da manhã, no teu trabalho.
Lá, irmão, você está pintando, falando com Deus, você está lavando carro, você está fazendo massa, construção, você está num posto de combustível, você está, eu sei lá onde, você está dormindo, você está acordado, almoçando, jantando, fazendo um lanche na padaria. Você está fazendo uma introspecção de você mesmo. O que é isso, pastor? Você está olhando para dentro de você, procurando os pontos podres, as coisas erradas que você está fazendo, e você vai começar a fazer um descarte. Aleluia. Irmão, escute isso aqui com muita atenção. Não insista no pecado pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é pelo meu amor. Pelo amor de Deus. Não insista no pecado. Vai custar caro para você. Vai custar muito caro para você, irmão. Irmão, irmã. Porque nós vemos a igreja, escutamos alguém falar, vamos supor que não sou eu aqui. Aí eu falei hoje, ontem falou outro, antes de ontem falou outro, amanhã falou outro, mas falou a mesma coisa. É porque é assim. Vai custar caro demais para você, você vai sofrer, você vai se magoar, você vai fazer outras pessoas sofrer, porque você está insistindo em algo que não é lícito diante de Deus. É lícito roubar? Por favor, igreja, é lícito roubar? Aí você pensa, não, mas eu não roubo, pastor, você adultera. É pior que roubar. Eu não roubo. Você já matou alguém? Já matou, Fernanda? Nunca matou ninguém? Não. Mas se você comete qualquer outra coisa, é semelhante a matar alguém. Ah, pastor, por favor. Não, irmão. Não. Vamos pegar um cara que roubou um banco, R$1 milhão. Vamos pegar um cara que roubou uma galinha para comer. Aí você vai dizer, não, pastor, mas é injustiça, o cara que roubou R$1 milhão merece ficar 20 anos preso. Só que o cara que roubou a galinha vai ficar 20 anos também. Porque o crime é o mesmo. O crime é o mesmo. O roubo. Se roubou R$1 milhão, ou roubou mandioca no pátio do vizinho, e o vizinho disse, não entre, não roube. Se o mandamento fala para não roubar, se as leis do país dizem para não roubar, existe um artigo punindo, você acha que as leis do país são mais fortes ou têm mais poder que a palavra de Deus que diz assim, não matarás, não roubarás, não mentirás, não adulterarás, que a fornicação é pecado? Você acha que você vai passar a mão? Eu vou diminuir. Você acha, vou falar mais devagar, que Deus vai passar a mão ou vai deixar você? Esse aqui é meu amigo. Não insista naquilo que é errado. Voltando, eu, pastor, na igreja ouvindo a palavra, nós continuávamos em fornicação. E vinha um empregado, e vinha outro empregado, e aquele irmão chegava a sair faísca, voltava a levantar e ir embora. Achava que o pastor estava errado, achava que o pastor estava falando aquela palavra só para nós, e quando ele nos olhava, então, mas o pastor não é cego. Ele tem que olhar para as pessoas, irmão. Ele não vai pregar assim. Aí o pastor falava de fornicação, que era pecado, que era para o inferno, que não sei o que Deus abomina. E quando olhava para a gente, então o irmão dava vontade de pegar uma cadeira e jogar na cabeça dele. Mas ele também olhava para outra irmã, também olhava para outra. É que a acusação está sobre a gente. Quem está entendendo? Amém. A acusação estava sobre nós. Nós estávamos no erro. E aí dá a entender que quem está ministrando para quem? Estava ministrando para a gente. Mas tinha 50 pessoas na igreja. Só que das 50, as duas erradas eram nós dois. Tinha 48 que não estavam naquilo, mas nós dois estávamos, então ele atingia a gente. Então sempre vai ser um confronto. Se você está cometendo qualquer tipo de erro, quando alguém falar sobre aquilo, vai ser um confronto. Quem está entendendo? Vai soar como um confronto. Vai dizer assim, não, o pastor tinha tanta coisa para pregar. Me ajude. Mas ele foi e pregou justamente sobre isso. Não, irmão, eu estou pregando que Jesus Cristo, ele disse, olha, se alguém tem sede, irmão, o que a sede faz com a gente? Nos deixa fracos. Muitas das vezes nós não entramos na profundidade das coisas. O que é sede? É falta de água, é escassez, é dor, é sofrimento, é língua presa na boca, é mau hálito. É tudo isso e muito mais. A sede, irmão, pega uma pessoa com sede, irmão, ela enfraquece, ela quase enlouquece. E Jesus disse, você está nessa situação? Vem a mim
e beba. Aleluia. Viu que uma palavra poderosa, ela traz paz. A palavra traz paz. A palavra traz paz. Né? Então Jesus disse: olha, você está com a boca seca, mau hálito, você está fraco, cansado, com sede, venha a mim e beba. Receba do Espírito. Irmãos, eu tenho para mim que Deus, eu tenho para mim assim, ó, que Deus ele quer batizar todos com o Espírito Santo. Todos. Alguém pergunta, todos quem, pastor? Todos que creem. O que está escrito? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber. E hoje, irmãos, hoje se cumpre essa palavra. Já se cumpriu na vida de milhões de pessoas que creram em Jesus e receberam o Espírito Santo. Amém. E uma vez que receberam o Espírito Santo e provaram as coisas de Deus, foram transformados. Aleluia. O que é ser transformado? É ter controle, é ter domínio próprio, irmão, é ter o poder dado por Deus de controlar essa boca, de controlar esses ouvidos, de controlar esses olhos, de controlar o teu coração, irmão, para não viver todo emocionado, controlar os desejos da carne. E quem não sabe que é a coisa mais difícil isso? É a coisa mais difícil. Agora, quando você está cheio do Espírito de Deus, o que é difícil passa a ser fácil. E o que é impossível a nós torna-se possível pelo poder de Deus. Aleluia. O que nós vemos aqui, segunda e terça, curiosos, muitos curiosos. Nós vimos aqui muita gente com fome e com sede de um toque de Deus. Muito, irmão. Mais de 120 pessoas segunda-feira. A igreja nunca foi assim. Não, nós nunca foi. Tinha nem que abrir as portas, botar a cadeira para fora. Muita gente com fome e com sede, mas no meio desses tinha os curiosos que vieram só para ver o que ia acontecer. Havia os que vinham, tinha muitos com fome e com sede, e esses receberam. Na hora que o profeta soprava, tocava ou fazia, que é uma manifestação que ele quis dizer do leão, né? Porque ele ministrou e falou, né? Você é cachorrinho? Au, au, au. Ou você é o leão? Ministrando ele falou isso. Por isso que ele fazia. Você perde para o diabo, o cachorrinho? Au, 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 au. Você é um leão contra o diabo. Foi isso que ele ministrou. Então havia muitas pessoas, né? Naquele monte de gente que você via soprar e tocar e cair. Quando eu orei por uma mulher aqui, não no Espírito Santo não, a mulher estava endemoniada. Estava ali, e ela não veio por conta própria para as orações. Lá no finalzinho, eu chamei algumas pessoas, sabe? Venham aqui, por favor. E elas tinham necessidades, mas elas não se levantaram, estavam aprisionadas. E quando foram chamadas uma direção do Espírito Santo, o profeta disse que o anjo mostrava as coisas para ele. Eu vou dizer, o Espírito Santo me deu o comando, chame elas, me mostrou, me deu a revelação. E aqui estava uma mãe, aqui estava uma mulher, que na hora da oração mais forte, quem apareceu ali foi outra coisa, que foi expulsa, mandada embora e saiu, amém? Amém. Eu encontrei essa mulher no banco ontem. Ela não me viu, mas eu vi ela. Fui lá e disse: a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, bispo. Tudo bem? Tudo ótimo, ela disse. Ela veio buscar para a sua família, estão com problemas. Então, o que essas pessoas receberam aqui? Elas receberam água viva. Elas foram tocadas por um mover de águas vivas. Do ventre do profeta cheio de Deus, saiu o quê? Rio
rios de água viva jorrarão. Você entende isso agora? Quem entende? Amém. O profeta estava cheio, o bispo está cheio da palavra de Deus, o Espírito está jorrando para vocês. Aleluia. Podia estar jorrando aqui, mas as cadeiras já estão cheias. Está jorrando aqui, está jorrando aqui, está jorrando sobre quem está assistindo. Rios de água viva jorrarão do seu ventre. De dentro de você vai sair coisas do Espírito. De dentro de você, ou de dentro de mim agora, está saindo o próprio Jesus Aleluia. para você. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E isso ele disse do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Você entende, irmão? Irmã igreja? Você entende o que é necessário para você receber o Espírito Santo? Hein, irmãos? Você entende o que é necessário para receber o Espírito Santo? É necessário você jejuar 10 dias? Não. É necessário você subir ao monte? Não. É necessário você ir na escada lá em São Paulo e subir de joelho? Não. É necessário você dizimar? Não. É necessário você ofertar? Não. É necessário você fazer voto para receber o Espírito Santo? Não. Qualquer coisa que fosse falada seria blasfêmia, pecado. Por que não? Ele disse. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, para receber o Espírito Santo, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu sou batizado e a partir daí eu creio e eu sou selado com o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. E aonde está a fome e a sede? Está em eu buscar, bater, até receber. Aleluia. Vi no culto de quinta-feira. Não aconteceu nada, não recebi o Espírito Santo. Você foi abençoado, Deus cuidou de você, protegeu você. Mas você não falou em línguas. Você passou a semana e viu que não mudou nada na tua vida. Domingo eu vou de novo. Aí domingo você vem, você ouve a palavra. Não acontece nada. Aí na terça-feira tem de novo, você já está meio desanimado, o diabo vem com tudo. O diabo vem com os dois pés. Está vendo? Nem vai. Você já foi lá, não adianta. É assim ou não é? Aí já vem o convite para o churrasco. Vamos fazer um churrasco. Aí alguém bate, te liga, vamos comer uma pizza. Aí alguém bate na tua casa. Aí você se distancia aqui, você chega cansado, vai para o WhatsApp. Tudo! Distrações! Para que você perca o foco, perca a fé e não receba aquilo que Deus tem de graça para você. É assim o mundo, é assim que o diabo trabalha. E você vai ficando para trás. Os anos vão passando, os dias vão passando, as semanas vão passando, e você vê que nada muda. Aí você se desespera, aí vem a vergonha, aí vem o pecado e bate na tua porta, você está fraco, você cai de novo. Aí enfraquece mais, aí você se envergonha, o diabo começa a colocar vergonha em você, vergonha, humilhação, mas você não consegue, aí você começa a se achar um fraco, aí você começa a se achar uma fraca, aí você diz, quer saber uma coisa? Aí você dá aquela frase que o diabo está esperando. É uma coisa. É tudo que o inferno quer. Que o seu filho do inferno, abandone o reino dos céus, abandone a Deus e fique preparadinho para ir para lá. Mas nessa noite o inferno perdeu. Aleluia. Nessa noite o diabo perdeu. Glória a Deus. Porque você veio e ouviu a palavra. Aleluia. Se você veio nesse culto, porque você tem sede de fome. Aleluia. Glória a Deus. E a condição para receber o Espírito Santo é dizimar, né? Ah? Não. A condição para receber o Espírito Santo é você ofertar R$1.000 hoje. A condição é a gente entrar no meu carro agora e subir um monte, passar a noite inteira pulando lá, isso? Você se levantar e crer na palavra. Glória a Deus. E isso ele disse, do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Glória a Deus. Aleluia. Você crê em Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Você recebe o Espírito Santo.
Irmão, uma coisa que eu vejo acontecer muito quando vocês vêm para frente aqui, que são chamados, é que quando a pastora vai orar por você, ou eu vou orar por você, você começa a orar junto. Não faça isso. Você teve o tempo todo do culto para você orar e falar com Deus, irmão. Agora você veio para frente, você vai estar orando, mas na hora que a gente descer para ministrar você, porque senão eu falo sal, você fala churrasco. Eu falo água, você fala leite. Eu estou falando, irmão, em nome do Senhor Jesus, que vai descer uma bênção, e você está lá pensando no jogo do Brasil semana que vem. Ou seja, eu estou falando uma coisa, orando por uma coisa, e você está orando por outra. Aí fica eu falando, você falando. Eu desisto, eu paro, eu entrego os pontos na mão. Estou falando isso para ajudar vocês. Nós vamos orar por vocês, irmão. Até é bom para você escutar o que a pastora está orando. Uma dessa pastora começa a orar, Senhor, leva esse camarada para o inferno agora, mata ele, seca ele com câncer. Aí você está lá, você nem entende nada. Faz silêncio para ouvir. Aí a pastora está lá dizendo assim, Senhor, liberta essa mulher, liberta ele, cura ele, batiza com o Espírito. Você vai saber o que a pessoa está falando. Você vai saber o que eu estou falando na oração por você, amém? Haverá uma comunicação mais saudável. Glória a Deus. Irmão, já foi aquele tempo que vinha profetizar para mim, eu gritava na hora, depois eu perguntava, escuta, o que o Danilo falou para mim aquela hora que ele orou por mim? Eu não sei. Não sabe por quê? Porque você ficou gritando toda hora que o profeta estava profetizando, você estava lá gritando junto. Não, presta atenção. Ah, não. O profeta disse que eu vou casar com uma mulher de Deus, que eu vou enriquecer, que eu vou ter uma BMW, que eu vou comprar 3 casas, que eu vou ser empresário. Tá ligado? Você entendeu? Ai, como a gente falha, irmão. Como a gente erra. Pastor, Sim, senhora. eu disse Êxodo lá depois da gente. Leia, aí depois tu me conta. Já preciso. Então tá bom. Então segue aí, eu fico aqui. Você é um amigo. Eles falam um monte de coisa. Foi, Marcelo. Você está entendendo? Quem tem sede é para ir para onde? Comprar mineral na praia? Não. Sede é uma necessidade. Sede é uma vontade, é um desejo das coisas de Deus. Quem tem fome e sede, venha. Irmãos, e eu creio, com a minha vida, com o meu espírito, com a minha alma, que Deus tem um povo sedento, assim como eu sou sedento, assim como eu sei que a pastora é sedenta, assim como eu sei que o João está começando a ficar cada vez com mais fome, com mais sede. Pastor, como é que o João está ficando com mais fome e sede, o senhor sabe? Porque o patrão dele pediu para ele ficar até as 7 pintando. Ele falou, não, vou ficar até as 6 porque eu vou no culto. E já o patrão dele se emburrou com ele. Normal? Só vou contar até aqui. Está entendendo? Por quê? Porque se ele fica até as 7, aí ele vai chegar às 7h15, ele vai se lavar às 7h30, a Adriana já fritou uma meia dúzia de ovo com café com leite. Ele já disse que vai fazer uma pizza, ele disse, não, mas eu vou no culto. Olha o que a minha esposa está preparando para mim. Ela é mais importante que Deus. É a interpretação de Deus. A tua não é essa. Não, vou agradar minha esposa, vou ficar em casa com meus filhos, minha família. Porque família é projeto de Deus. E a gente vai querer ensaboar Deus. Como eu disse esses dias aqui, acho que vocês todos estavam, né? Eu não quero ser poço para ninguém. Eu quero afundar ninguém, eu quero ser escada. Eu quero ver você crescer. Eu quero ver você contar testemunho que, pastor, eu ouvi a palavra, eu criei em Jesus, eu recebi o Espírito Santo. Pastor, eu tomei uma decisão na minha vida. Aquele homem que o mundo conheceu não existe mais, ele morreu. A partir de agora nasceu um homem de Deus. Nasceu uma mulher de Deus. O pecado não me domina mais. Esses testemunhos a gente não ouve na igreja. O pecado não me domina mais. Isso é transformação. Deus serve por aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe quem assistiu, quem aprendeu, quem entendeu, quem recebeu. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.